Graça e paz, meus amados irmãos e amigos ouvintes da poderosa palavra do nosso bom Deus. Eu quero compartilhar com os amados o tema Jesus, o Verbo de Deus. Jesus, a palavra viva que desceu do céu. Baseado no livro de João, capítulo 1, versículo 10, aonde está escrito assim: o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Meu amado irmão, minha irmã, meu amigo, os 4 evangelhos representa as 4 faces do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O evangelho de Mateus, Jesus, ele é leão. Mateus apresenta Jesus como leão. Ele é rei dos reis. O rei não é César, não é Herodes, o rei é Jesus. Jesus, ele é rei dos reis, Jesus, ele é Senhor dos senhores. Se tem algum rei aqui nesse mundo, se tem algum Senhor aqui nesse mundo, Jesus é rei sobre ele. Jesus é Senhor sobre ele. Por quê? Porque Jesus, ele é rei dos reis, Jesus, ele é Senhor dos senhores. Quando Jesus foi pregado na cruz, havia uma inscrição escrita no hebraico, no latim e no grego: este é Jesus, o rei dos judeus. O hebraico era o maior poder religioso da época. O latim, o maior poder político da época. E o hebraico, o maior poder cultural e filosófico da época. Então, meu querido, Jesus é maior do que a religião, do que a política, do que a cultura e do que a filosofia. E 1 João 4,4 fala que maior é quem está conosco do que aqueles que estão lá fora. Quem está conosco é o Deus vivo, é o Deus Todo-Poderoso. Marcos apresenta Jesus como boi. Aí fala da humildade do Senhor Jesus, aquele que veio não para ser servido, mas para servir. Aí Jesus, ele fala que ele era manso e humilde de coração, porque o primeiro ministério que Deus dá para alguém é o ministério de servo. Estamos aqui para servir uns aos outros e principalmente servir o Deus Todo-Poderoso. Lucas apresenta Jesus como homem, o Filho do homem, o homem perfeito, porque Jesus como homem, ele era 100% perfeito, como Deus, ele é a própria perfeição. Então você pode crer, você pode confiar em Jesus, não há fingimento, não há falsidade, não há hipocrisia, não há engano. Agora João apresenta Jesus como águia. Ele é o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus. E algo tremendo que João começa o seu evangelho assim, porque João quer falar da divindade do Senhor Jesus. Nós temos um Deus que é homem e nós temos um homem que é Deus. Então as duas naturezas de Jesus, ele como homem e ele é o próprio Deus, o todo
poderoso. Como homem, ele sentiu fome. Como Deus, ele é o pão da vida que sacia a nossa fome. Como homem, ele teve sede. Como Deus, ele é a água da vida que sacia a nossa sede. Como homem, ele morreu. Como Deus, ele ressuscitou e vive de eternidade em eternidade. Como homem, ele montou no jumentinho e andou triunfante pelas ruas de Jerusalém. Como Deus, ele virá num cavalo branco. Como homem, ele chorou. Como Deus, ele enxuga as nossas lágrimas. E João começa assim: no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. No livro de Gênesis 1, Moisés começa a sua narrativa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou os céus e a terra, mas o livro de João, ele quer mostrar que nesse princípio, antes de existir qualquer coisa, Jesus já existia. E aí ele fala: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então o que João quer mostrar aqui? No princípio era o Verbo Jesus, e o Verbo Jesus estava com Deus, e o Verbo Jesus era Deus. Jesus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus, e sem Jesus nada do que foi feito se fez. A vida estava em Jesus, e a vida era a luz dos homens. E aqui nós lemos aqui, João continua no versículo 10, o Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Porque se tivessem conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Jesus, ele foi rejeitado por Israel, foi rejeitado pelo mundo, foi rejeitado pela igreja. A igreja em Laodiceia, Jesus estava fora da igreja. E ele estava falando para a igreja: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, meu querido, Jesus está batendo na porta do seu coração. Ele quer entrar na sua casa, na sua vida. Abre o seu coração, convida o Rei da Glória, deixa entrar o Senhor da Glória, deixa entrar o Deus Todo-Poderoso, e Ele vai mudar a sua vida, Ele vai mudar a sua história. Aqui em João 1,14, João continua: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E o Verbo se fez carne. Aqui fala da natureza humana, aonde Jesus recebeu um corpo e veio a esse mundo. Ele sofreu, ele foi humilhado, ele padeceu, ele passou por todo tipo de sofrimento, meu querido. Você já imaginou o justo morrendo pelo injusto?
o santo morrendo pelo profano, o sem pecado morrendo pelo pecador. Esse Jesus veio trazer vida e vida com abundância. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça. Graça é uma beleza, é uma formosura que Deus vê em alguém que mais ninguém vê. Graça, meu irmão, minha irmã, meu amigo, é um favor imerecido de Deus para com cada um de nós. Graça e verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O caminho que nós devemos andar, a verdade que nós precisamos acreditar. Ele é a vida que nós precisamos ter. Ele é o unigênito do Pai, o único filho de Deus legítimo, é o único com a mesma essência, natureza, o mesmo poder, é Jesus. Mas se você aceitar Jesus, você vai tornar filho, herdeiro e co-herdeiro das bênçãos de Deus. Amém? Que Deus venha abençoar essa palavra em nossas vidas, em nossos corações. Fica com Deus.